Aliás, eu vou falar agora do campeonato em que nós tivemos uma quebra, que muita gente, você que gosta da Malásia, Gui, né, muita gente compara essa quebra do Lando Norris, né, com a quebra do Hamilton na Malásia na disputa interna da Mercedes em 2016. Eu preciso fazer um comentário sobre isso. Inclusive, aproveitando que a Fórmula 1 volta para a Globo ano que vem, uma das melhores narrações de Luiz Roberto é da quebra do motor do Hamilton na Malásia em 2016. Eu não me lembro. Eu também não. É porque fizeram uma versão autotune, depois que a gente terminar a gravação eu mostro. É maravilhoso. Não tem como não rir daquilo, mas pode continuar, desculpa. O que é uma versão autotune? Desculpa. Aí... Eu só tenho que explicar. Putz, aí me ferra, né? Autotune é um recurso que se começou a utilizar na música nos anos 90, em que você dá uma metalizada, você trabalha, edita a voz da pessoa. Perfeito. Não, perfeito. Agora, o que você falou da música e eu já... Isso. Enfim, me pergunta até porque a minha dúvida pode ser a dúvida de quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Mas dá para dizer que... Eu estou ouvindo muita gente, ou até que eu perguntei isso no nosso programa Pod, para você, acho que foi para você, né, Felipe? Se o campeonato acabou. Mas muita gente depois eu vi que estava perguntando em outros... não, mas eu acho que é uma pergunta pertinente. Sim. Muito pertinente. É que assim, como eu estava no pódio, eu falei que eu não acho que dá para falar isso agora, mas que quando acabar o ano, o Piastri campeão, a gente vai falar, foi na Holanda, hein? Então assim, se essa é uma lógica, e nem acho que vai ser ou não na Holanda, mas é inegável que é uma pedrada, 25 pontos a gente tá falando, 25-0. Então eu acho bem pertinente as pessoas estarem falando, caber o debate. Você, Guilherme. É porque assim, quebra de motor pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. E você vai lembrar muito bem, eu vinha falando já há algum tempo, tinha muito motor Mercedes quebrando, nenhum era da McLaren. Eu falei, uma hora isso vai acontecer. Com qual deles, a gente não sabe. Acabou que veio com o Norris. Só que assim, uma quebra de motor é uma coisa que ele não tem como controlar. Se a gente for destacar assim, qual foi o momento em que o Norris perdeu o campeonato, sim, os 25 pontos fazem mais diferença. Mas eu colocaria o momento do campeonato que ele de fato tem culpa. Canadá. Canadá foi culpa dele. Ele zerou, mas ele teve a sorte que o Piastri não ganhou. Não ganhou, porque a Mercedes... Em que lugar? Terceiro? Foi quarto. Então, assim, se a gente for destacar no fim do ano, se o Piastri confirmar o título, qual foi o momento que o Norris perdeu o título? É o Canadá pra mim, porque sempre vai ser o momento do erro humano. Porque quebra de motor pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Mas que 25 pontos aqui vão fazer diferença, vão. Não acabou o campeonato. Mas o Piastri abrindo 34 a essa altura, deixa ele relativamente tranquilo para poder controlar a situação. Ele vai poder marcar o Norris melhor, não vai precisar ser tão afoito como semana passada a gente falava que ele seria nessa corrida. Porque a gente falava, o momento é do Norris, 3 vitórias em 4 corridas. Então o Piastri tem que se colocar. E o fim de semana foi se mostrando em relação a isso, porque o Norris lidera 3 treinos livres. A primeira resposta real do Piastri é a pole. E aí depois a corrida, outros 500, que ele de fato se coloca à frente do Norris o tempo todo. Então, 34 pontos aí que vão ajudar muito o Piastri daqui pra frente. E depois do Canadá, ele deu uma resposta. Fato, ele diminuiu novamente aquela vantagem do próprio Piastri. Ele vence 3 de 4. Com corrida em casa, que eu comentava muito, poxa, o cara vai ter que virar o jogo correndo em casa, pressão, não sei não, hein? Eu entendo o raciocínio do Gui, mas eu não consigo não pesar a quebra, até porque a gente tá falando de uma Fórmula 1 que ninguém quebra mais tanto, né? Eu tava vendo estatística quanto a última vez que a Mercedes abandonou com problemas mecânicos, 42 GPs. Então, se a gente tá falando com esse tipo de cometa Halley que cai a cada 3 temporadas quase, eu não consigo não achar isso pesado. Eu acho que a lógica de você avaliar um ano, acabou o ano, aí você, engenheiro de obra pronta, vou analisar o ano. Não, mas eu acho que cabe. Quem errou mais... E aí o erro do piloto, eu entendi a lógica do Gui, eu acho pertinente. Mas para mim, 25 pontos são 25 pontos. Porque assim, isso muda tudo. Na corrida que ele ficou em que foi quarto? O Canadá, sim. Então é 12-0. Cara, 12-0 são 2 corridas. O Norris precisa ganhar 2 corridas, com o Piastri em segundo, e ele passa. Cara, 25 muda todo o jogo. Porque a gente tá falando de uma Fórmula 1 num momento que é difícil imaginar uma não dobradinha dos dois. Cara, você ia jogar sabendo, cara, agora ficou 34? 34. Não, 34.
Então, 7 a diferença, né? 27, 14, Seriam 21, 5 GPs, 22. basicamente. 5 GPs. Eu tenho que ganhar 5 seguidos do Piastri, que não é de mim. Cara, isso muda o emocional dos dois. Facilita muito pro Piastri saber isso. Não é que abaixa a guarda, mas sabendo, eu não preciso bater. Vai ter corrida que ele naturalmente vai estar melhor e vai ganhar. E o outro, eu tenho que ganhar. Muda tudo, cara. Muda tudo. E tem um outro fator, que inclusive eu falei isso no nosso programa de domingo, que é um estouro de motor. Não sei o que pode se salvar, o que vai salvar dessa unidade que foi embora, mas também acelera um pouco da McLaren ter aquele GP de punição de grid. E é uma sequência, problema. Uma sequência difícil agora, porque você tem as próximas 3 corridas: Itália, Baku e Singapura. São 3 corridas, assim, Monza tudo bem, mas é que Monza tá muito cedo para trocar o motor e tomar a punição. E as outras duas são muito ruins de trocar o motor e tomar a punição. Depois, a gente vai ter os Estados Unidos, que seria um circuito bom, mas tem sprint. Então é muito complicado. A sequência aqui do Norris agora deu uma encrespada. O pior momento, triste. Talvez, foi esse, dele ter esse tipo de quebra. Sim. Foi pesado. Tem que ver as alocações, inclusive no Telemetria com o Rico Penteado, nós vamos falar desse assunto. Destrinchar, obrigado. Destrinchar esse assunto. Uma pergunta besta, vamos voltar para o assunto, mas quando a gente pega 2008 do Massa, o título Massa e Hamilton, a derrota do Massa para o Hamilton, se eu pergunto para você onde ele perdeu o campeonato, qual a sua resposta? Definitivamente não é Singapura, apesar da Mangueira que não teve culpa dele, né? Não, pode ser. Para mim não Até porque a Mangueira é consequência do Crashgate. Do Crashgate, bem lembrado isso. Mas eu não coloco Singapura como uma corrida que o Massa perde. Aquela que ele rodou... Mais que o peão da casa própria, Silverstone. Que ele consegue rodar 5 ou 6 vezes na corrida. Então... Você tava lá... Eu tava em todas. Sim. Para mim, não. Ele esteve de Silverstone e ele comete um erro no Bahrein. Não, Bahrein ele ganha. Na Hungria, Malásia. Malásia? Não, Hungria. Então, pra mim é Hungria, mas não é erro dele. O motor dele estoura 2 voltas antes do final, liderando, numa corrida dominada pela McLaren. Eles tomam fumo. No Q2, eu me lembro bem, perfeito. No Q2 ele faz o melhor tempo do Q2. E aí ele fala, opa. E aí ele vai e larga em terceiro, acho que ele tinha um pouquinho mais de gasolina. Ele larga que nem um animal, faz uma passagem dupla, passa Kovalainen e Hamilton na curva 1. E lidera para ganhar a corrida. E estoura. O Hamilton fura o pneu, vai pro boxe e termina, sei lá, em 5º. O Hamilton aquele ano também teve erros. Então, ao mesmo tempo que tem esse componente que o Gui falou da questão de erros, ao longo de um ano você pega pequenas falhas, a não ser que seja algo gritante, de 2 pilotos de ponta, meia dúzia para cá, 6 para lá. Ou 6-5. Cara, um cara perder 25 pontos... No caso, o Norris perdeu 18, né? Ele era o segundo, né? O Piastri era o líder, então ele perdeu 18. É uma machadada, cara. Pra mim, ele perde porque a gente tá falando de um valor absoluto de pontos, né? Absoluto. Então eu realmente acho que não dá pra falar que ele vai perder, porque tem campeonato. Mas, já virou pra mim um campeonato que em condições de braço não é reversível. Ele precisa ter... Assim, eu não consigo imaginar o Norris ganhar 5 vezes mais, que é isso que ele precisa, 5 vezes mais. Faltam quantas corridas? Eu tô vendo quantos pontos estão em jogo ainda. Não, são 9. Eu sei que tem sprint. Mais 3 Então, tem sprint. Mas vamos lá, 9, ele precisaria ganhar... Só 6-3 não resolve. Tem que ser 7-2. Cara, 7 nas principais, tem sprint. Tô considerando... Ele tem que repetir as últimas corridas antes das que foi férias. 3 de 4. Entendeu? Mas aí bota mais 5 em que ele tem que ganhar mais 3. Que é muito difícil. Você entendeu? Eu não imponderável do motor. Não, mas é o que eu tô falando. Em condição normal, pra mim não tem como. Não dá pra contar com o estouro do motor, do mesmo jeito que a gente criticou muito a Sauber no início da temporada por montar estratégias do Bortoleto contando que teria um safety car. São imponderáveis que não dá pra se ponderar. Sim. Pra mim o Norris precisa ter um ano perfeito e o Piastri, não tô nem falando de quebrar. Ele precisa ter pequenos... Chover na hora errada, safety car na hora errada, entendeu? Chover na hora errada. A Austrália foi exatamente isso. Porque é isso, o Norris ganhar uma corrida e ele ser 5º. Não tô nem falando abandonar. Mas, tirou 15. Porra, foi pra 19. Entendeu? É isso. Ele precisa de um. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu falei no pódio. Agora, o Norris pode refletir sobre isso e, em vez de ficar pesado, falar, quer saber?
Agora um race Vou by de race só Franco, me cabe atirador. ganhar. Entendeu? Só que nisso ele também precisa tomar cuidado para evitar um Hamilton versus Verstappen em 2021 que os dois se tiram da corrida. Porque um abandono duplo beneficia muito mais, o Piastri né? e dificulta muito mais a vida do Norris. Depende do contexto. Se eles forem disputar uma curva em que ele vai perder pro Piastri e o Piastri vai terminar na frente dele, é melhor ser 0-0 do que 25-18. A gente pede para ele ser valentão. Agora ele tem que ser mais valentão, nem que isso aconteça.